Então aqui a gente está, teoricamente, dentro da cabeça da abelha. Isso. Aqui a abelha consegue produzir a geleia real. As abelhas conseguem transformar, o estudo mostrou que pelo cérebro dela, ela consegue, com o néctar transformado, e a parte de cérebro, mais a parte, claro, dela, ela consegue fazer a geleia real e depois regurgitar a geleia real para o alimento da rainha. Olha que legal isso. Então aqui a gente tem várias estruturas, né? Aqui, ó, no cérebro os processos de geleia real, foi o que você nos explicou. Aqui tem a glândula mandibular, dutos das glândulas salivares, língua. Os grandes olhos, que ela tem 5 olhos, tem os olhos externos, então a gente tenta mostrar um pouquinho assim, nessa parte, né, que ela tem cabeça, tronco e membros. Exato. E é muito legal essa coisa dos 5 olhos, porque os 2 olhos maiores são os olhos multifacetados, que a gente chama de olho composto. Tem até uma visão quase que 360 graus, né? Isso mesmo. E os olhinhos menores, que são esses 3 olhinhos menores, são os olhos que conseguem focar mais de perto. Exatamente. E aqui mostra o mais importante, que é o caminho do néctar. Porque a abelha ela engole o néctar, ela vai para um pré-estômago, e no pré-estômago, com toda a parte, ela enriquece, podemos dizer, esse néctar transformado ainda. Na transformação, volta o néctar transformado para a boca da abelha, e ela então regurgita esse néctar para outra abelha. Essa outra abelha, ela já volta para buscar o néctar e o pólen, essa outra abelha recebe o néctar. Esse néctar já processado, né? Processado, mas ainda tem muita umidade, então ela consegue retirar engolindo. Ela vai retirando o excesso de umidade que veio desse todo esse processo, e depois ela então guarda esse néctar nos alvéolos, que tem uma leve inclinação, que é os favos, e depois com o tempo ela fecha para maceração. Existe um tempo, não se pode retirar o mel quando está ainda verde. Então dizer. tipo um vinho envelhecendo num barril. Pronto. É isso, o mel tem que ficar ali, então ele fica um tempinho para ele ficar com todas as suas propriedades. Assim. Pronto, com a sua decantação. E aí fecha, ela põe uma cera, né? Ela fecha, que o apicultor depois vai ter que desopercular para retirar o mel. Se tiver o mel não estiver fechado com a cera, o mel então ele pode facilmente, a gente fala, azedar, né? Ele pode te criar problemas. Bom, vou continuar a explicação, depois eu vou te fazer mais perguntas Você vê aqui. o esôfago, a transformação do néctar. No tórax estão localizados as asas dela, que são duplas, que a gente vai ver que ela é helicóptero, que ela para, e também um avião, porque ela tem as asas que dão impulso. Do lado esquerdo, nós temos ao lado da abelha operária. E do lado direito, a rainha, porque é completamente, existe a diferença grande da rainha da operária. A abelha operária é que disciplina com o tamanho dos alvéolos. Ela faz um alvéolo menor, força a rainha a colocar o seu abdômen e a forçar o abdômen para colocar um ovo. Quando ela força, ela faz uma autofecundação, já que a rainha já está transformada numa hermafrodita parcialmente. Aí ela coloca o ovinho e nasce a abelha operária. Quando no favo, a abelha operária colocou o alvéolo um pouquinho maior, a rainha vai lá e coloca um ovo, e ela não tem essa autofecundação, coloca um ovo diretamente da linhagem do zangão, e vai nascer o zangão. E na parte superior, geralmente, os alvéolos são onde ela estoca o mel. Então quem disciplina isso é a abelha operária, que construiu os favos no tamanho menor, os alvéolos, tamanho maior, e o tamanho que ela estoca o mel e o pólen. É assim que a rainha vai examinando o local e vai colocando 3 a 5 mil ovos por dia. Uma rainha rainha nova, né, tem uma grande disposição, podemos dizer assim, e isso é porque ela é alimentada de geleia real. Ela tem essa função. As abelhas produzem a geleia real para a rainha. E a rainha então vive 3 a 7 anos. Ela é o dobro do tamanho da abelha operária. Coloca 3 a 5 mil ovos em época de florada. Quando uma abelha operária vive somente 6 semanas. O zangão também 6 a 8 semanas. Então é uma vida muito curta em relação à rainha. E a operária nunca reproduz? Ela não coloca os ovos, mas numa situação assim... emergencial qualquer, assim. Não tem mais a rainha morreu, e elas produzem outra rainha a partir dos ovos remanescentes, colocando geleia real nos ovinhos, nascem princesas que vão ser rainha.
Mas numa emergência assim, e não tem mais, algumas abelhas operárias têm o dom de botar os ovos, só colocam uma quantidade muito pequena e nesses ovos só nascem zangões, não nascem irmãs operárias. E se vai ter um zangão que é um boa vida na colmeia, não faz nenhum trabalho, é um Dom Juan, o que acontece? A colmeia vai perecer, ela não vai sobreviver. Então existe também essa possibilidade, mas é muito raro acontecer. A criançada, e mesmo o pessoal que está nos assistindo, acho que nem passa na cabeça deles que, por exemplo, a abelha tem rim, que tem todo o sistema complexo. E eu fiquei muito impressionado com essa coisa. Parece até uma ruminação de vaca. A coisa vai para um pré-estômago, depois volta para a boca, né? E a gente não tem essa noção que esses insetos têm essa fisiologia tão louca assim. Ver o coração da abelha, ele é facetado, ó. Ele está colocado aqui em exemplo, ela não é um coração como o ser humano conhece, é uma bombinha, né? Vai uma bombinha para outra bombinha, outra Parece bombinha. uma linguiçona, uma salsicha, né? Exatamente. O coração ele é facetado, quer dizer, ele passa assim nessa parte, né, que vai para os rins, toda essa parte importante que é a abelha operária. E do lado direito, você vê o ovário. Por quê? A princesa que nasce, a abelha não tendo mais a presença do feromônio, do odor, então as abelhas operárias começam a ficar em desespero. E elas então, o que elas fazem? Elas procuram alguns ovos remanescentes, fazem um casulo maior, em forma, parece um amendoim, uma casca de amendoim, e colocam nesse casulo somente geleia real. Então vai nascer uma super abelha, uma super larva, uma super abelha, que vai ser uma princesa. As primeiras que nascem entram em luta corporal, porque só pode ter uma, e o ferrão da rainha é liso, o ferrão da operária é em forma de serrote. Então só pode existir uma. E aí aquela que sobrevive de tudo isso sai para o voo nupcial, atrai com seu odor zangões de todas as regiões, é muito difícil fazer uma raça pura assim. E aí alguns zangões que conseguem acompanhar a velocidade grande da rainha fazem o cópulo nupcial com ela, e aí ela prende, vamos dizer assim, o testículo do zangão, que morre gloriosamente aí. Mas os milhões de sêmen do zangão são ejaculados dentro da rainha, da princesa ainda, podemos dizer. E ali eles permanecem, eles não desenvolvem, não Eles ficam diminuem. no estado encistado. Exatamente. Como fosse uma espermateca, assim, fica ali É a parado. espermateca, e vão para a espermateca. Ah, então do esse termo ovário- também é usado para insetos também. Então, a espermateca, elas vão aqui, na verdade, vai pelo, a gente fala ovioduto, né, tal, vai para a espermateca, e ela guarda os milhões de sêmen, né, ejaculados pelo zangão. E aí, então, ela se torna parcialmente hermafrodita e se autofecunda quando tem um alvéolo menor e coloca, então, os ovos da operária ou do zangão, conforme a disciplina que a abelha operária colocou nesse local. Que coisa linda. Quando as crianças vêm aqui, elas têm um monitor do lado delas que está explicando isso para elas? Sim, tem um monitor, ele é bilíngue, explica os itens principais para que ela saiba dessa vida maravilhosa que a abelha tem. Legal. Uma coisa que eu acho interessante, a gente falou só meio por alto, você mostrava pra gente agora, você poderia mostrar pra gente agora a parte externa da abelha, só pra gente dar uma aula completa, de por dentro e por fora das abelhas. Vamos lá? Vamos lá.